aproveitado da fragilidade da moça e abusado da mesma. Maria, como nós vamos chamar, explica em detalhes tudo aquilo que aconteceu dentro do consultório à nossa reportagem. Bom, de início eu entrei no consultório, como a secretária me acompanhou e disse que já ele viria. Aí ele entrou, me cumprimentou, a secretária voltou para o seu lugar, antes dele chegar na sala. E ele me cumprimentou. Aí ele sentou e perguntou o que eu tinha, e eu falei para ele que eu tinha um problema na coluna há alguns anos atrás, e que por eu estar sentindo fortes dores novamente, eu queria ver o que podia ser feito. Aí ele me pediu para andar, ir até a porta, fechar a porta e ir até onde ele estava sentado. E no que eu estava indo até ele falou para mim assim, você é um mulherão. Aí no que eu cheguei perto dele, ele sentado, ele pôs as duas mãos no meu seio, levantou os meus seios e falou assim, isso é pesado, ele sobrecarrega a sua coluna. E aí eu já achei estranho, já me senti constrangida, E aí ele continuou me apalpando as costas, perguntando se estava doendo. E aí ele foi, pediu para levantar minha blusa para ver minhas costas. Até então você fica perdida achando se está normal, se é um procedimento padrão. Mas mesmo assim eu já estava constrangida. E aí ele pegou e foi me examinando a coluna, tudo, até que ele me pediu para ficar de costas para ele e abaixar como se eu fosse pegar uma coisa. Só que nesse abaixar ele continuou sentado, A minha bunda ficou bem de frente para a cara dele, na posição que ele me fez ficar, e aí eu levantei e aí ele continuou me apalpando as costas como um procedimento normal. E me pediu para sentar. E no que eu sentei, ele falou assim para mim que ia me ver os meus exames que eu tinha levado. Aí ele levou os meus exames, colocou naquela luz, e naquela luz ele falou que eu não tinha nada, que o outro médico de alguns anos atrás que eu tinha feito tratamento, que ele tinha me diagnosticado, falou que eu não tinha nada daquilo. E ele falou pra mim que o que eu tinha, ele me falou um nome lá, e como a minha dor é bem na região do cóccix, ele falou pra mim um outro nome parecido com cóccix alguma coisa. E aí foi quando ele pegou e falou pra mim que ele tinha um remédio muito bom, que quando eu voltasse eu ia falar pra ele, nossa doutor, eu tô ótima. Aí eu fiquei olhando pra cara dele esperando o nome do remédio. Ele falou pra mim que era picadura, o nome do remédio. Aí eu perguntei pra ele, o que era. Aí ele falou que era um líquido que ele iria injetar bem no meio do meu cóccix. Então, no caso, era uma injeção, que ele deu o nome de picadura, num duplo sentido. E aí ele continuou. Aí ele continuou fazendo algumas perguntas tal, e eu fui respondendo. Que tipo de pergunta que ele te fez? Aí ele perguntou se eu tava sentindo, se eu tivesse as dores que eu tinha, se eu tivesse o problema de hérnia de disco, que eu teria dores nas pernas. Aí foi quando eu falei que eu tinha dores no meu joelho e ele pediu para ver o joelho. Depois eu levantei e fui até ele novamente, ele me examinou e aí eu sentei novamente. E aí ele catou e falou assim para mim, que ia prescrever o remédio. E aí eu, com medo do nome que ele tinha me dito um tempinho atrás, eu perguntei pra ele que remédio que ele estava me passando. Ele, calma, ainda não é a picadura. Ele falou, primeiro eu vou te passar um remédio, e se esse remédio não dá, aí a gente entra com a picadura. Aí eu peguei e fiquei nervosa, constrangida, não sabia o que fazer e ao mesmo tempo não tinha reação nenhuma, eu estava muito nervosa. Aí ele catou e começou a me perguntar se estava doendo. Aí ele catou, eu falei pra ele que sim, que estava doendo. Se eu tivesse sentado, estava doendo, em pé ou andando, eu sentia dores. Aí ele falou, mas eu ainda não achei a sua dor. Aí ele pegou e falou pra mim assim, vamos até a maca pra eu te examinar. Aí ele me levou até a maca e pediu pra eu deitar de bruço. No que eu deitei de bruço, ele apalpava, bem chegando, pelo cóccix ali, bem chegando bem lá embaixo mesmo do meu bumbum. E aí ele disse que não dava para ele sentir a minha dor ainda, onde eu estava sentindo a minha dor, com a calça, que era para eu abaixar. Aí eu sentei na maca, desabotoei a calça e deitei. Aí que eu fui deitada, puxei um pouquinho a calça até onde eu achei que ele poderia, sentir, porque eu mesma apertando sei onde é a minha dor. Pois ele puxou a minha calça até ao final da bunda, deixou minha bunda toda exposta e foi me apalpando bem até chegar onde não devia. E aí ele apertou bem forte e falou, tá doendo? Aí eu falei, tá doendo muito. Aí ele pegou e falou pra mim assim, tá doendo, né, doutor? Com um sorriso meio sarcástico, e foi pra mesa dele.
Aí eu voltei, aí ele falou assim pra mim que era pra eu relaxar. Aí eu peguei e fiquei, né, tava apreensiva demais, nervosa. Ele falou tal de Márcia Suplicy, se eu não lembrava a frase dela. Eu nem sabia quem era essa mulher. Aí eu fiquei olhando pra cara dele como quem não sabia quem era. Aí ele pegou e me falou a frase que ela tinha dito algum tempo atrás, não sei nem do que. Que frase foi essa que ele falou? A frase era, relaxa e goza. Ele falou desse